Olá, tudo bem? Que bom! Vamos à nossa aula de hoje. A professora escolheu para você hoje, como meditação, os Salmos 46, que diz aqui no versículo 7: O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisa espantosa Ele tem feito na terra. Olha que coisa linda! Você percebeu que nós temos um Deus que é mais que poderoso e que Ele está ao nosso lado e não nos abandona? Isso é uma alegria para mim e para você. Então, que hoje esse Deus poderoso possa encher a nossa vida de alegrias, de vitórias, de coisas boas, ok? Muito bem, vamos à nossa aula de hoje. Vamos revisar hoje um pouquinho de categorias lexicais, ok? 1 e 2. Então, vamos relembrar. Quando você fala em categorias lexicais, você está falando de quê? De classe gramatical. Você está falando de morfologia. Morfologia é o quê? É o estudo da palavra fora de um contexto, ok? Quando ela assume um contexto, ela vai mudar o seu significado. Primeiro que nós vamos trabalhar, relembrar, na verdade, é a classe dos substantivos. E aí eu quero lembrar a você que substantivo é aquela classe que vai o quê? Nomear, ok? Então vamos ver isso no contexto. O blog não substituirá o papel. Aonde você consegue perceber aqui nessa oração que há um nome? Você percebe blog, está dando nome, e papel, outro nome, ok? Então você percebeu que existem aqui dois substantivos, ok? Na próxima, 3 assaltos violentos ocorreram, onde você tem um nome, assaltos. Que na seguinte, o gerente chegou cedo, gerente. Criança, a criança está aqui, criança. E a próxima, a girafa fêmea é linda, girafa. Então você percebeu que dentro de um contexto, os substantivos, eles vão nos ajudar a entender melhor a situação comunicativa, ok? Agora que você já percebeu aí que o substantivo, ele está nas orações, ele é o quê? Variável. O que é ser variável? Variável significa que ele pode mudar em gênero, número ou grau. Eu posso dizer o blog e posso dizer os blogs, ok? Variou em quê? Número, muito bem. Agora eu posso dizer 3 assaltos ou o assalto, ok? Então você percebe que o quê? Que junto com o substantivo eu terei o quê? Os determinantes, ó. O artigo, o numeral, esses chamam-se determinantes. Na segunda aqui, 3 assaltos violentos. Violentos é o quê? Adjetivo. Ele está o quê? Caracterizando a palavra assaltos, ok? Quando eu digo o gerente, eu posso dizer a gerente. Então, significa que aqui ele vai virar em quê? Vai variar em quê? Em gênero. Quando eu disser o gerente ou a gerente, significa que aqui eu vou ter um substantivo comum de 2 gêneros. O que vai determinar será o quê? O determinante. Eu posso dizer a criança. E como é que eu digo quando é menino, professora? Falo o criança? Não, certo? Esse aqui é o quê? É o sobrecomum. Então, quando eu uso o mesmo gênero para os dois. Então, eu digo o criança é outro sentido. Então, tanto para menino como para menina, eu vou dizer a criança. Vou dizer a pessoa, o carrasco, o indivíduo, a testemunha. Todos esses são o quê? Substantivos sobrecomuns, que tem a mesma forma genérica para ambos os sexos. Agora, se eu disser a girafa fêmea, a girafa macho. Então, quando eu usar esse determinante aqui, que é o adjetivo, eu vou formar o quê? O gênero epiceno. E o epiceno, ele vai ser designativo de alguns animais, que vai manter uma forma e um determinante tanto para macho como para fêmea, ok? Agora, vamos ver um outro que nós trabalhamos também, que foram os
adjetivos. E os adjetivos, a função dos adjetivos é o quê? Primeiro, ele é variável, que nem o substantivo, já que ele acompanha o substantivo. E ele também vai se variar quanto à distribuição, quanto à comparação, certo? Também quanto ao grau, ele pode ser negativo. E dentro disso eu também posso ter as locuções adjetivas. Vamos ver primeiro os adjetivos aqui. Se eu achei o nome, que é dia, o que está caracterizando o dia? O abafadiço. Então, esse aqui é o adjetivo, está caracterizando o nome. O espelho riscado será devolvido. Então, você percebe que o riscado aqui está dizendo a situação em que está o espelho, ok? Então, você consegue perceber que os adjetivos, eles são expressões, né, que vão destacar, vão caracterizar um ou mais seres, que pode estar explícito, como aqui nosso exemplo, ou, né, pode estar implícito, como assim, era um dia abafadiço. Que dia era? Não sabemos, mas sabemos que estava muito quente, ok? Bom, o objetivo realmente, por que usamos o adjetivo, professora? Para informar, certo? Para qualificar e caracterizar. E dentro também nós poderíamos ter as locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Eu posso dizer o seguinte: ela tinha um amor. Ela tinha um amor de mãe. Quando eu usei o substantivo mãe mais a preposição de, eu usei uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu posso dizer, ela tinha um amor materno. Materno é amor de mãe. Então, eu substituí essas duas palavrinhas, a preposição e o nome, por um adjetivo materno. Então, isso aqui chama-se locução adjetiva. E ela também vai acompanhar, caracterizar, determinar o nome. Tudo bem? Tudo bem. A categoria lexical 2 que nós trabalhamos foram quem? Quais foram? Os pronomes, ok? E também os numerais. Os numerais. Então, vamos relembrar os pronomes primeiro? Vamos. Eu quero dizer a você que qual é a função do pronome. O pronome, ele existe o quê? Para dar sentido. Por quê? Porque ele é uma classe variável também, como o substantivo e o adjetivo. E ele vai ganhar, então, significado quando ele está fazendo o quê? Retomando, substituindo ou acompanhando quem? O substantivo. E frequentemente relacionado à pessoa do discurso. Você consegue lembrar alguns pronomes que já estudou? O pessoal, muito bem. Tratamento, ótimo. Possessivo, ótimo. É isso daí. Demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Que bom que você lembrou. Vamos ver isso no contexto? Ela viu o amigo. Onde está o pronome? Ela. Pronome pessoal do caso reto. Quem é que viu o amigo? Ela. Então significa que o pronome, em alguns momentos, ele vai assumir o quê? A função de sujeito, tá? Certo? Está substituindo um nome. Ligue-me amanhã. Ligue o quê? O me. Pronome pessoal do caso oblíquo. Ele está ocupando o quê? A função de complemento do verbo. Então, aqui ele vai ser o quê? Objeto direto. Você está bem? Olha você aqui, ó. Um pronome de tratamento. Só que esse pronome de tratamento você usa ele para uma linguagem o quê? Informal, alguém próximo a você, que você conhece. Se fosse formal, você diria assim, Vossa Excelência está bem? Vossa Majestade? São então pronomes senhor, senhora, são pronomes de tratamento para quê? Para a linguagem formal. Agora, outro exemplo. Este livro é meu. Olha o este aqui. Este é o pronome o quê? Demonstrativo. O demonstrativo vai mostrar, então, identificar qual é o livro que é meu. E olha o meu aqui, pronome possessivo. Ok? Então, você percebe que os pronomes, eles vão substituir o nome, ok? E dessa forma, ele vai dar o quê? Produção de sentido. Eu vou entender
a situação comunicativa. Agora vamos aos numerais que nós trabalhamos, categorias lexicais 2 também. Estou no primeiro ano. Olha aqui o primeiro. Me deu uma ideia de quantidade? Sim. Então, qual é o objetivo realmente dos numerais agora? Os numerais seriam o quê? Qualquer palavra que vai transmitir a noção de quê? De quantidade ou de posição dos seres numa certa sequência. E aí eu vou ter os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Quando eu falo primeiro é o quê? É cardinal ou é ordinal? Esse aqui é o quê? É ordem. Então, esse aqui é o numeral ordinal. Certo? Chegou 1/3 da turma. O que é o terço? Um terço, ou melhor, fracionário. Me indica fração. Fracionário. E se fosse multiplicativo? Teria que ser o dobro, triplo. Chegou o triplo da turma. Aí seria multiplicativo, certo? Então, você percebeu que nós trabalhamos as categorias lexicais 1, substantivo, adjetivo, pronomes e numerais. Mas agora eu quero ressaltar para você os artigos, certo? E os artigos, eles são o quê? Eles são determinantes, como você viu ali, ó, o blog, a gerente, ok? Um dia, são o quê? Os artigos. Os artigos, eles têm uma função interessante, porque eles vão ser o quê? Determinante do substantivo, indicando gênero, número, como nós vimos aqui também, mas às vezes eles aparecem junto com outras, combinados com a preposição. Quando eu digo assim, em mais as, da nas, por exemplo, o de mais um, do, ok? Bom, qual é a importância dos artigos, então, no discurso? Eu tenho os artigos definidos e os indefinidos. Pedro levou sua filha à escola, ok? Então, Pedro levou sua filha. Que pronome é? Demonstrativo ou possessivo? O que você me diz? Seu, sua, nossa, vossa, possessivo. Ela amou. O que é isso? Pessoal. Então, você percebe que no mesmo contexto eu tenho vários elementos que me compõem essas categorias lexicais e me dão sentido. Agora vamos ver o artigo. Joana trouxe seu bebê à escola, onde é professora. Um aluno fez barulho o tempo todo. Você percebeu que quando você usou aqui, ó, a escola, você usou um artigo definido. Porque os artigos, eles vão dividir-se em artigos definidos e indefinidos, como o caso de um aqui. Indefinidos. Que nós não sabemos quem foi o aluno. Ok? Então, quando eu tenho artigos definidos e indefinidos, e eles dentro do contexto, eles passam a quê? A distinguir o substantivo a que eles estão se unindo, então, ou estão indicando. Quando a gente fala assim, Joana trouxe seu bebê à escola, quando você falou à escola, você definiu aonde, o local aonde estava, então, Joana com o seu bebê. Isso chama-se o quê? Elemento anafórico. Certo? Agora, quando eu uso aqui, ó, um aluno fez barulho o tempo todo, um aluno, ele retomou o quê? Ele retomou uma função de introduzir uma informação nova. Ele introduziu uma informação nova. Isso aqui chama-se um elemento catafórico. Mas, professora, explica melhor. Vou retomar. O aluno que está aqui e o bebê são pessoas diferentes no discurso, certo? Então, quando eu uso um aluno, tá fazendo o quê? Tá remetendo uma informação nova no enunciado. Então, Joana trouxe o bebê à escola onde é professora. Agora que um aluno fez barulho, quer dizer, não sabemos quem, é indefinido, mas ele acrescentou uma informação nova no enunciado. Ok? Então, você percebeu que nós trabalhamos com as categorias lexicais 1 e 2,
retomamos como revisão o substantivo, o adjetivo, o pronome, os numerais e a função também dos artigos. Na hora que você estrutura seu texto, é importante que você conheça esses elementos e você vai dizer, professora, mas por que a gente aprende a trabalhar com essas classes? Qual é a função disso dentro do meu cotidiano de aprendizagem? Só para lembrar para você que quando nós conhecemos esses elementos catafóricos aqui e anafóricos, que são as categorias lexicais, o que elas fazem? Elas ampliam a possibilidade na hora de criar o seu texto. Então, portanto, quando você sabe usar o gênero, o número, o grau, você vai conseguir saber sobre relações de concordância nas frases e também no texto, ok? E dessa forma você vai poder passar o quê? Alguns efeitos como de afetividade ou de dar ênfase nas suas ideias e de uma forma mais econômica nas suas palavras. Por isso nós precisamos retomar isso, porque agora eu preciso estruturar o meu pensamento de uma forma escrita, ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito boa a nossa aula hoje, espero que você esteja super feliz, ok? Tenha relembrado tudo e nós vamos nos falar na próxima aula, ok? Bye, bye, um beijinho e até!